as pessoas que conheciam, aquele não era zumbi, porque para eles, zumbi nunca poderia morrer. Então, essa figura que nós temos de zumbi não é realmente o rosto de zumbi. É uma figura que já foi feita já no século XVIII, século XIX, né, de um pintor português que pintou só para mostrar como um negro forte e resistência, mas não é mesmo o zumbi. Passa mais uma. Aqui é só para mostrar alguns. Os quilombolas muitas vezes conseguiam armas, essas armas às vezes eram trocadas, muitas vezes eram roubadas, né? Passa mais um pouco. Essa é uma figura muito típica, tá? Dos Maroon, né? E aquela também é uma figura muito típica do negro fugido, né? Ou seja, o cara fugindo com uma pequena trouxinha nas costas, né? Correndo pelo meio do mar. E aí já seria o que a gente chama dos Maroon, né? Cimarrão. Cimarrão é uma denominação em espanhol que se dava também para o animal que fugia e ficava rebelde de novo, como se falaria, ficava... Ganado no doméstico. No doméstico, sim. Ganado. Então, se chamava cimarrão. Então, a mesma coisa acontecia. O negro que fugia e ficava não doméstico, eles botaram, por isso que vem de marrom, vem de cimarrão. No Brasil, foi feito um filme que, inclusive, se vocês puderem pegar um dia, eu acho que, não sei se tem em espanhol, eu sei que tem em inglês. Eu tenho esse filme, eu tenho. Com subtítulo no inglês. Ah, tá. Porque é um filme que retrata um pouco a história do quilombo, dos Palmares. Aqui ficou representado como zumbi, né? E também teve uma figura muito importante dentro dos quilombos, que eu esqueci, me desculpe as mulheres, esqueci de citar. Ela se chamava Dandara. Dandara foi uma mulher guerreira que até hoje a gente não sabe direito quem era Dandara. Umas pessoas falam que ela foi a esposa de Gangazumba, outras que ela foi a mãe de Zumbi. Então ficou uma figura um pouco confusa, porque quase todas as informações que nós temos dos quilombos são de pessoas que trouxeram pequenos detalhes, mas nunca ninguém realmente ficou dentro do quilombo, convivendo, para poder escrever a história do quilombo. Então, as histórias que tem são histórias muito confusas, muito esparsas, né? Então, Dandara é o símbolo da mulher guerreira dentro do quilombo, né? Então, no filme, né, se tem uma mulher que se representa a Dandara como uma mulher guerreira, né? E esse filme Quilombo é um filme muito interessante, mas ele comete um erro histórico e étnico gravíssimo. Por que um erro gravíssimo? Vocês viram naquele primeiro slide o fluxo de africanos que vieram para o Brasil em 1500, 1600 até meados de 1700, a maioria das partes eram do grupo étnico bantus, né? O que acontece? Os bantus, eles têm uma cultura particular. Os iorubais, né? Os iorubais, ou o que no Brasil se chamou negro nagô, né? Nagô, ou nagoa, eles têm uma cultura
mas que é muito diferente dos bantos. E o que acontece é que a religião africana, né, ela também tem a sua particularidade. Os bantos têm a sua religião e os urubás também têm a sua religião. Hoje em dia, no Brasil, a religião urubá é muito conhecida e muito difundida. Talvez vocês também conheçam alguma coisa sobre a religião urubá, o que algumas pessoas chamam de santeria. Santeria. Que é dividida Patião, tem os orixás, que são os deuses. Cada deus representa um elemento da natureza: a terra, a água, o fogo, o trovão, a chuva, o arco-íris, a doença, tá? A paz. Então, tem os orixás. O que aconteceu nesse filme é que, por o diretor não consultar, né, nenhum historiador, e talvez por erro mesmo, sabe, falta de conhecimento, ele colocou todo o filme baseado em cima da cultura iorubá. Então, depois de muitos anos, ele realmente se arrependeu, porque aí você vai ver, aqui ó, aí você vai ver no filme, tem essa figura aqui, que representa o deus Omonu, na cultura urubá, né? E aí também, Zumbi vai ser representado por Ogum. Eu sei que dói. Zumbi vai ser representado por Ogum, que é um deus iorubá, que não tem nada a ver com a cultura banto. Então, durante o filme, o zumbi vai dançando e recebe o espírito de Ogum para ser o guerreiro. Né? Então, esse é um erro que foi imperdoável perante os historiadores, o próprio movimento negro e tudo. O filme é belíssimo, muito bonito. Mas essa parte realmente acaba com qualquer pessoa que conhece um pouco da história da pintura negra, você se decepciona. Porque nós sabemos que os quilombos eram baseados em cima da cultura banto. Né? Então, só um detalhe disso é importante. Aqui é para vocês saberem onde ficou localizado, né, a União dos Palmares, ou o Quilombo dos Palmares. Tá? Aqui é o Recife, né, Pernambuco, o estado do Brasil. Né? Aqui é um outro estado que se chama Maceió, mas para vocês entenderem que na época de 1500, 1600, o Brasil não tinha tantos estados como hoje. Ou seja, existia Recife e ocupava toda essa área até perto da Bahia. Tá? Então não existia o estado de Maceió, o estado de Alagoas. Né? E Palmares está bem aqui numa área que é uma área de serra muito grande. E na época ele ocupava um espaço muito grande. Tá? Só para vocês terem uma ideia de onde está localizado. Hoje em dia é um monumento que existe lá, que se chama Monumento de Zumbi dos Palmares. Acho que tem mais um. Ah, tá. Aí é o nosso ministro da Cultura, né, o Gilberto Gil. Aliás, agora já não é mais quem está no Ministério da Cultura, é um outro que se chama Juca, né?
acompanhando, fazendo o memorial Quilombo dos Palmares. Hoje em dia tem um grande memorial. Eu particularmente, viu gente, eu sou um pouco crítico. Eu fiz parte do primeiro grupo, em 1982, o primeiro grupo a subir na Serra da Barriga. Eu fazia parte do movimento negro, né, do MNU, e Movimento Negro Unificado. E nessa época, ninguém havia subido na Serra da Barriga. Era um local totalmente desolado, não tinha estrada, não tinha nada, né? E se formou um grupo exatamente no dia 20 de novembro, né? Em homenagem a um detalhe que eu esqueci, é que dia 20 de novembro no Brasil é chamado do Dia Nacional da Consciência Negra. É um feriado agora, chama feriado? Sim. É um feriado, tá? Já está se tornando uma lei agora para se tornar um feriado nacional, que é no Rio de Janeiro, na Bahia, no Recife, em vários estados já é feriado. Mas ainda não é um feriado oficial, nacional. Então, e foi quando um grupo liderado pelo Movimento Negro Unificado no Brasil se opôs a uma outra data que existia no Brasil, que era muito comemorativa, que era o dia 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura. Pergunta: abolição de quem para quem? Né? Porque, na verdade, nunca existiu uma abolição da escravatura. Existiu, sim, uma lei áurea,